Você sabia que hoje a maturidade, ou melhor, o seu nível de maturidade pode estar afetando toda a sua volta? E você deve estar, às vezes, enfrentando algumas situações e não está conseguindo resolver por causa do seu nível de maturidade. E se esse começo já mexeu com você, eu sou o Rafael Feix, sou apaixonado por ensinar as pessoas, amo elas de coração e estou aqui para passar o que eu já vivenciei na minha vida. Então se inscreve aqui no canal, aperta aqui o joinha, compartilha com o maior número de pessoas, que esses conteúdos aqui valem ouro. Então vamos lá. O que é maturidade para você? Essa pergunta ela é um pouco desafiadora porque na gramática ela diz assim que isso significa estar pronto ou apto para desfrutar algo ou lidar com alguma situação dominando-a com maestria. E você domina todas as situações com maestria? Então será que você está com um nível de maturidade máxima? Já na psicologia, a psicologia ela diz que ela define como seu nível de funcionamento, o psicológico que se pode atingir após qual nível de funcionamento psicológico não aumenta muito ou reflete com a sua idade. O que ele está querendo dizer aqui na psicologia? Psicologia você pode ter uma pessoa de 60 anos, 80 anos, 70 anos e imaturo, ingênuo. O maior problema da humanidade é a ingenuidade. E aí as pessoas fazem o que fazem hoje de modo inconsciente. Então, eu quero dizer para você aqui e mexer com você, qual é o seu nível de maturidade hoje? Você consegue se identificar? Eu vou estar aqui hoje mostrando para você que você vai ter uma percepção de mundo ou percepção de vida diferente com a que você está pensando que tem hoje. Então a maturidade, eu vou colocar aqui, ó, ela tem alguns níveis. E esse triângulo aqui, ele é subdividido com os níveis. Hoje, se você for dependente, é um nível mais baixo de maturidade. Então, se você tem hoje dependência de objetos, dependência de vícios, dependência de pessoas, dependência do trabalho, dependência, xxxx, quantas dependências? Olhe para você mesmo e faça essa análise. Eu tenho dependência ou não tenho dependência? Esse é o nível da maturidade mais baixo. Eu já digo que as pessoas são ingênuas demais. Elas caem em cilada, elas caem em armação, elas caem em situações que elas não conseguem resolver. Isso é por causa que elas são dependentes demais desse mundo da forma. E quando você tem um sentimento diferenciado que existe uma coisa sobrenatural, ou melhor, eu gosto de dizer invisível por trás de tudo, desse mundo da forma, que é esse mundo que nós vemos, você começa a subir a sua escala da maturidade. E você começa a atingir um nível superior, que é a independência. Então aí você pode estar nesse nível também, o nível da independência. Como que é as pessoas independentes? São aquelas pessoas que moram sozinha, entendeu? Elas trabalham sozinha, elas andam sozinha, elas fazem praticamente tudo sozinha. Aquelas pessoas que se acham o cara ou a cara. Então é aquelas pessoas que elas podem tudo, elas querem fazer tudo, entendeu? Elas não sabem dizer não e acabam dizendo sim automaticamente para elas mesmas e elas acabam querendo abraçar tudo. Esse é o nível de independência que talvez você se encontre nesse nível aqui. Então, olhe para você. Será que você não é independente demais? Os relacionamentos que você tem, às vezes, estão terminando e querendo terminar o casamento, terminar relacionamento de sociedade e outras coisas mais, é só um exemplo. E aí você tem que parar para refletir se você não está sendo independente muito. Eu digo que nessa fase aqui da maturidade, a gente chega a se achar mais do que Deus. Então, ser dependente, eu digo que é horripilante. Mas ser independente não quer dizer que é bom, entende? Porque, afinal, se você chegar com independência em algum lugar da sua vida, você pode até prosperar. Mas, se você tiver prosperidade, imagine se você morasse numa ilha e você fosse independente totalmente das situações, do mundo, da vida mundana, da vida de condições. Qual seria a graça de você morar numa ilha, onde teria um shopping só para você, uma casa, uma mansão só para você, alguns carros de alguns milhões na garagem, e você não ter ninguém para conversar? Você não tem ninguém para se exibir, eu já digo. Porque a gente, às vezes, obtém alguma coisa,
Não é para nós. É para as pessoas acreditarem que você está naquele nível por causa que você prosperou de alguma forma e aquilo é o resultado das suas ações. E as pessoas começam a acreditar mais em você, que na verdade não precisam acreditar naquilo. Elas precisam saber realmente quem você é, qual é o seu caráter. Mas a grande plenitude, o maior nível hoje de maturidade, eu vou colocar para vocês aqui no quadro, que é a interdependência. O que é a interdependência, gente? Não vou aprofundar muito aqui, mas eu digo para você que para chegar no nível da interdependência, não tem como você não sair da dependência, ir para a independência e aí chegar na interdependência. Então não existe, não tem como você sair daqui direto para cá. Você vai ter que virar independente primeiro, sem ter apego. Essa aqui é uma coisa muito pesada e forte. Ser desapegado, ser desalienado com muitas coisas, certo? Para daí você atingir a interdependência. E a interdependência você começa a entender que não olha para as coisas negativas da pessoa. Eu sempre brinco com algumas coisas, né? As pessoas peidam, as pessoas arrotam, as pessoas cheiram mal aqui embaixo dessa axila. Só que se eu for olhar para isso, eu não convivo com as pessoas, porque tem umas que peidam mais, tem outras que arrotam mais, tem outras que cheiram mais. Mas eu não posso olhar para isso, porque se eu sou interdependente, eu tenho que olhar para as coisas boas. E quando você cria a interdependência, ou melhor, acessa a interdependência, que é o nível máximo da maturidade, você começa a aceitar as pessoas como elas são. E começa a ver que elas estão numa fase de construção de si mesmo. E aí começa tudo rodar a seu favor. Como eu falei no começo aqui, o teu nível de maturidade está influenciando tudo à sua volta. Porque se você for ingênuo demais, se cai até em pecado. Agora, se você tiver um nível de maturidade maior, que é ser a interdependência, alguém pode te oferecer a melhor tentação do mundo, mas você não cai. Por que você não cai? Porque você literalmente sabe que você não depende daquela situação. E aí a gente tem um grupo onde a gente se encontra toda quarta-feira, e lá as pessoas, elas às vezes entram dependentes, depois elas são independentes, lá dentro a gente vê a evolução e depois interdependente. Hoje eu vejo lá dentro daquele grupo que todas as pessoas são boas. Antigamente eu não conseguiria ver isso. Mas por quê? Porque eu sou interdependente já hoje. Então, deixo aqui uma reflexão para você analisar esse triângulo aqui, ver que nível de maturidade você se encontra hoje. E vou dizer mais para você. Repara, as suas atitudes, seus comportamentos gerarão seus resultados. Mas baseado no quê? Na sua percepção de mundo. Você tem ficado ofendido com as outras pessoas? Você tem tirado a sua paz, circunstâncias ou adversidades da vida mundana? Repara sobre isso. Repara, reflete, pensa sobre isso. Que assim você vai estar vendo em que nível de maturidade você se encontra atualmente. Então, se você está gostando desse vídeo, se isso está fazendo sentido para você, deixa aqui no seu comentário uma pergunta que você não esteja com esclarecimento suficiente. Outra coisa, dá um joinha se você não deu ainda. Aqui já entreguei um conteúdo de valor que gera muita abundância, muita prosperidade dentro de você. E aí compartilha com o maior número de pessoas. Ficamos com ele. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.